Olá galera, seja bem-vindo novamente ao meu canal. E eu tô aproveitando aqui, né, para tirar a dúvida de vocês que ficaram lá do primeiro vídeo fazendo um unboxing. Então vou aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Uma das primeiras dúvidas que eu vou tirar é em relação à temperatura. Bom, o teste que eu fiz lá, como vocês podem ver aqui, todas as fãs estão invertidas, tá? Então, dentro desse gabinete não há nenhum tipo de ventilação direta para placa de vídeo, tá bom? Outra coisa também, o teste ele foi feito com o vidro fechado, tá? Então, qual foi o objetivo desse teste? Colocar a placa no seu estresse máximo de temperatura, ou seja, o pior cenário possível que ela pode alcançar. Tá? E aí obtivemos ali no teste sintético, que é um teste muito mais agressivo, tá? A faixa ali dos seus 70 graus, tá bom? Outra coisa importante também é esse detalhe aqui. Ela foi desde quando chegou e desde quando eu fiz os testes, eu coloquei ele no Performance Mode, tá? Ou seja, é um overclock de fábrica, é um overclock que a própria empresa da ASUS já oferece, né? De fábrica de forma segura, mas ela sim opera acima de suas especificações, tá bom? O que pode também aumentar a temperatura, e mesmo assim nos testes a gente conseguiu ver uma temperatura exata de 71 graus no teste de benchmark e 60 graus. Outro detalhe também importante, que a minha cidade daqui é Salvador, gente. Então Salvador está entre algumas das cidades mais quentes do Brasil, podendo chegar de seus 29 a 35 graus no dia a dia, né? Na forma mais corriqueira. Então é muito importante a gente frisar esse detalhe também. Outra dúvida que tivemos aí é sobre esses cabos custom. Realmente, aqui não são cabos da fonte, tá? São cabos customizados, tá? E eu coloquei de um jeitinho aqui que ficasse mais organizado, tá? O cabo. Eu vou deixar aqui o link da descrição, se vocês quiserem, tá? Mas esse cabo aqui é da Rise Mode. E aí, se você tem uma fonte antiga, né? Aquela fonte que tem o PIC 3 em 1, tá? Ela vai servir para você. Você vai conectar normalmente, vai poder utilizar, tá bom? Então, para quem tava com dúvida aí, vou deixar aqui o link na descrição para vocês, tá bom? Em relação à fabricação da placa, nós também tivemos dúvidas porque que a placa estava com preço tão abaixo. Bom, gente, tem vários fatores, né? O que eu pesquisei é que tem vários fatores. O primeiro fator essencial é que a Kabum, ela, diferentemente de todas as outras placas que ela pega, dessa vez ela veio diretamente da China, importada diretamente para a Kabum, tá? Então a Kabum, ela não precisou de um fornecedor local para poder pegar essa placa. Então o custo dela foi reduzido por esse fator também, tá? Também por ser um lançamento aqui no Brasil. Essa placa ela não pode ser importada, não pode ser comercializada, perdão, para lugar nenhum aqui, nem do Brasil, nem do mundo, tá? Então ela só pode vir para cá importada. E mesmo assim, a Kabum está oferecendo aí os seus 3 anos de garantia, tá? E a placa, como vocês puderam ver, se não viram o vídeo de unboxing, tá? Com mais detalhes, vou deixar no card aqui em cima e vocês dão uma olhada lá, todos os detalhes, tá bom? Vamos aproveitar também para fazer alguns testes hoje aqui de jogos, tá? Importante frisar que teve algumas pessoas que já fizeram os testes aí no YouTube, porém todos utilizaram as placas mais antigas, onde não temos ali o PCI Express 4.0, tá? E isso é muito importante para essa placa, gente. Também respondendo outra dúvida, ela roda sim em X8, tá? Mesmo você colocando ela em um slot PCI Express X16, nesse caso aqui é um X16 4.0, tá? Ela vai rodar mesmo assim em X8. Então é importante a gente frisar isso, porque as novas placas elas estão tendo essa nova tendência, tá? Mas principalmente a 4060 ela roda em X8, mesmo mesmo sendo uma entrada slot X16, tá bom? Outra coisa também muito importante, aqui nós temos um 11400, tá? Que é um processador de 11ª geração. O diferencial dele é porque ele já suporta aqui memórias de até pelo menos 3200 MHz, tá?
que isso pode influenciar sim no FPS do seu jogo. Também ele tem suporte ao PCI Express 4.0, tanto para a placa de vídeo como também ali para o NVMe, tá? Que também vai interferir no desempenho da sua máquina em geral, tá bom? E também nós temos aqui ativo já o Resizable Bar na BIOS, tá? Que isso também influencia, gente. Então assim, é um conjunto de coisas. Se você está pensando em pegar uma 4060 para uma máquina mais antiga, você tem que levar em consideração todos esses fatos, tá? Outra dúvida que tivemos também, se é necessário colocar suporte para placa de vídeo. A gente sabe muito bem, né, sobre os problemas que tem placas maiores triple fan, tá, gente? Por quê? Porque nós temos essa parte de cá que ela tem uma tendência a entortar a placa, tá? E o problema disso é que com o tempo a gente não consegue perceber, mas a PCB, ela quando começa a entortar, ela começa a afetar as memórias, tá? Então isso é muito importante da gente frisar. É sempre bom você colocar o suporte de placa de vídeo. E aí muita gente fica questionando, né? Mas poxa, tira muita beleza, cara, do computador, porque realmente você faz uma máquina toda personalizada e você é obrigado a colocar aquela haste aqui para poder segurar, né? Tem gente que bota uns bonequinhos assim e tudo mais. Principalmente aqui mesmo, ó, colocando aqui ia atrapalhar muito, porque eu tenho essas fãs aqui, né? Mas aí, gente, eu consegui achar uma solução muito bacana e vou deixar o link aqui na descrição também para vocês, tá? Olha só, aqui embaixo eu tenho um anti-seg, né? Que é assim que é chamado, que é comercializado, que na verdade é um suporte oculto, tá? O que é que acontece? Ele fica ali embaixo da sua placa de vídeo, você consegue ajustar, tá? Então fica oculto ali, então não dá para perceber, né? E também não vai tirar a beleza da sua placa, porque ele fica ali bem escondido. Nesse caso aqui, a gente vai chegar um pouco mais perto, eu fiz uma adaptação, tá? Eu aproveitei todas as furações ali do meu gabinete, que ele já tem ali, ó, você pode ver ali, tem uns furinhos ali, que é por causa de uma placa ATX Extended, que não é o caso dessa. Então aproveitei esse espaço para poder fazer essa adaptação aqui, tá? Não está correta essa adaptação, mas eu aproveitei porque eu queria que ficasse bem aqui nesse cantinho, tá bom? Mas aí você pode fazer a aplicação nesse parafuso aqui de baixo e nesse parafuso de cima, onde você vai conseguir fazer a adaptação. Antes de começar agora os testes com os jogos, tá? Vamos acompanhar o desempenho da placa e também a sua temperatura, tá? Como ela é uma placa triple fan, é importante a gente saber aí como é que vai ser o rendimento dela, tá? E eu vou utilizar, lembrando, exatamente a mesma coisa, do jeito que está aqui, e colocar os vidros fechados, para a gente ter a noção do pior cenário possível, tá bom? E uma das coisas interessantes que eu vi aqui é que desde o momento, né, que ela foi lançada, já aumentou o seu valor ali para 2.299. Ela chegou aqui a seus R$1.990 nessa faixa aí que a gente conseguiu encontrar, né? E aí depois já de algumas compras, nós tivemos ali que já tivemos 10 qualificações. Eu, apesar de ser o primeiro a comprar, né, ainda não dei a minha qualificação, porque eu quero aproveitar o máximo, tá? De desempenho dela, fazer todas as análises possíveis para chegar a uma conclusão, e é exatamente que isso a gente vai fazer no final do vídeo, tá? Então fica até o final do vídeo, que eu vou fazer as minhas considerações finais falando quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos dessa placa. É que lá na AliExpress a gente já tem um valor diferenciado para a sua versão anterior, né? Nós estamos falando aqui da versão 1, tá? Do Atlas Shark, do 4060, que é aquele que é justamente comercializado lá, né? Nele a gente pode ver aqui que tem um pequeno RGB, né? Diferentemente do que a gente tem nessa placa aqui do Atlas Shark, que vai ser um dos detalhes, né? Que eu considero como a parte negativa dessa placa, tá? Que ela não tem nenhum RGB, né? Mas apresenta fãs com rolamento duplo, tá? Isso é um diferencial, porque isso pode aumentar a vida útil daí da sua placa em até 2 vezes mais, tá bom? Então esse detalhe, né, da qualidade da fan também é um diferencial para essa placa. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O site oficial da ASUS com todas as
declarações, né, todas as especificações dessa placa, e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá? Se você ainda tiver em dúvida em relação a essa placa, tá bom? E outro detalhe também, não posso esquecer, todos os testes que vamos fazer, nós vamos utilizar essa resolução de 2560, que é o que se aproxima, né, do Quad HD, mas a altura ele vai ser referente a 1080p, tá bom? Então nós vamos ficar ali entre um Quad HD e um Full HD, tá bom? Todos os testes aí, nós vamos ter mais ou menos 30 a 40%, né, de, vamos dizer assim, de força, né, que a placa vai precisar fazer para poder gerar os quadros, tá? Então ele está no intermediário ali entre um Quad HD e um Full HD, tá bom? E aí vai facilitar também para quem tem dúvidas, né, se ele roda bem no Quad HD. Então, se você roda nessa resolução, você vai conseguir rodar muito bem, tanto em Quad HD quanto em Full HD. O processador é o Core i5 11400, tá? Não é o F. São 32 GB ou 32 GB de memória, tá? Sendo 3.200 MHz de operação. Temos aqui dois NVMe's, um para o sistema e outro só para os jogos, tá? Que fica bem ali na parte de dissipação. E aí vamos aproveitar agora também para poder fazer alguns testes junto com você de jogos.
be turned into luxury condos, where there'll soon be nothing left in America but reality TV and property nobody can afford. The funding war between IAA and FIB intensifies after Congress promised to slash spending and both agencies recommend it's the other way. His fellow Epsilonists were celebrating yesterday after the Supreme Court of the state of San Andreas overturned the Revenue Service's claim that the Epsilon program was a cult and a pyramid scheme and not a real religion, and therefore should have its charitable status repealed. Mr. Formage, who is believed to have amassed a fortune of several $1 billion, wept on the steps of the courthouse. I'm Carl Kelly. Markets were volatile as the Mossack Index went into free fall and then got... Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, you need some bread? I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Woo! You wanna get whips like this, you gotta stay on your gridiron. Nigga ain't do some time over nickels and dimes? I stick to repos, dog. Damn, dog, how much we getting for these repos? I'ma be one reluctant motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Soldado inimigo chegando. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu.
Todas as estações, tá liberado. A mobilização é logo logo. Então vou fazer as minhas considerações finais, né? E uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim, foi o upgrade que eu fiz, né? Eu saí de uma GTX 1660 Super, tá? Me servia muito bem. Ela tem um desempenho muito bom, né? Principalmente esse modelo aqui da PCI-X. Mas o nível dela para 4060, a 4060 chega a ser muito superior, né? Então para mim foi um upgrade muito válido, tá? E uma outra grande questão é sobre a qualidade dessa placa, né? O que a gente pode dizer sobre essa 4060 é que ela tem uma qualidade muito superior em relação ao seu preço, tá? Todos os pontos positivos dela, como eu já falei anteriormente, são o seu tamanho, né? É uma triple fan, então é uma placa que facilita muito na questão de refrigeração. Como ela é maior, tem 3 fãs, a sua refrigeração é muito boa, né? O chip da 4060 ela já é muito fria, né? Já tem um bom desempenho com um baixo consumo, então você tendo uma triple fan, isso auxilia muito, né? E a grande questão é justamente essa: uma placa triple fan, mesmo que seja uma 3060, uma 2080, seja qual for a placa, ela vai ser muito maior do que uma placa com dual fan, tá? Pode ser o chip mais simples, mas se ela tiver uma construção boa e tiver 3 fãs, então ela vai ser muito maior. E o que a gente vê é que essa placa, apesar de ter 3 fãs e ter todas essas qualidades, né, ela tá dentro do preço de uma dual fan. Então essa é a grande vantagem dessa placa, tá? Beleza? A grande desvantagem dela não tem RGB, tá? Se você quiser colocar essa placa aqui na vertical, né, com aquele suporte, infelizmente você não vai ter aquele brilho da RGB que poderia combinar com todo o setup, tá? Mas fora isso, eu não tenho outra coisa a falar, tá? Da placa. Todas as suas funcionalidades são muito boas, principalmente o DLSS 3, que é exclusivo para essa versão das RTX da série 40, tá? Que dá um ganho de desempenho muito grande, tá? E é isso aí, cara. Eu vou ter que me desfazer da placa, né? Não tem por que eu manter ela aqui, sendo que eu já tenho 4060. E vou disponibilizar essa aqui para venda, tá? Então quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí a gente já pode ver aqui também, tá bom? Essa placa aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre tudo isso que a gente viu aqui, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? E segue aí para fortalecer o canal, tá bom?